De volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o senador Lidberg Farias, contando com a participação do jornalista Hudson Carvalho. Senador, esse embate em torno da questão dos royalties tem uma leitura política. E a oposição já entendeu, já fez essa leitura. Tanto que o seu principal líder, o líder da oposição atualmente, o senador Aécio Neves, na votação do Senado, votou a favor do Rio de Janeiro. Fez um discurso defendendo as posições do Rio de Janeiro. Isso começa a deixar entreaberta a possibilidade da oposição assumir o nosso discurso e se nós termos em 2014 um embate eleitoral também em que essa questão será o ponto de discórdia, ou seja, de um lado estarão aqueles que defendem a posição do Rio, de outro aqueles que não defendem a posição do Rio. Isso para o governo federal não é perigoso, senador? Eu acho que sim, quando eu falei que a articulação política colocou a presidenta Dilma numa situação difícil. Ricardo, deixa eu te contar, inclusive, eu cheguei a discutir de forma mais dura nos debates com ministros do governo, né? Inclusive, a presidenta teve uma postura muito boa nesse processo, de reconhecer minha posição. A Dilma sobre... Com que ministro está se referindo? Não, com a Ideli. Com a Ideli. Que eu acho que conduziu de forma muito equivocada isso tudo. Você sabe que o meu papel como senador é a defesa do Estado. Eu tenho feito isso, não tenho hesitado em nenhum momento. Senador, ela teria feito, dizem, reuniões em separado com os estados não produtores e também teria sugerido a inclusão daquele capítulo que mostra uma nova redivisão geodésica das regiões, que na realidade foi suprimido, não está valendo, mas na primeira versão do projeto constava. Dizem que inspirado na proposta da senadora, da ministra Ideli Salvati. É isso mesmo, senador? Rapaz, um absurdo, verdade. Você deixa eu te contar, até os mapas geodésicos, o que é o mapa geodésico? São as linhas que dizem o que cada mapa pertence a cada estado. Eles mexeram nas linhas geodésicas, iam tirando, eu estou tentando pegar aqui, iam tirando 70% do pré-sal do Rio. Eles mudam. E sabe para onde ia o pré-sal? Paraná e Santa Catarina, da ministra Ideli. Eu e o Dornelles demos declarações duras, isso é um absurdo, a ministra não está agindo como... No outro dia ela me liga e dizendo, Lidberg, eu garanto que eu não sabia que o relator ia colocar isso no projeto. Eu digo, ministra, é difícil alguém acreditar nisso, né? Então eu acho que ela colocou, por essa paixão, porque ela já era senadora e discutia esse tema dos royalties lá, por essa paixão ela colocou a Dilma numa situação política difícil. E eu acho, Ricardo, eu estou muito esperançoso pela relação da presidenta Dilma com o Rio, com o governador Sérgio Cabral. Que a gente Dilma é avalista daquele acordo feito pelo presidente Lula com o governador Cabral. Ela participou como ministra, não é isso? Olha, o presidente, inclusive, Lula, é outro grande aliado nosso. No meio desse debate todo, tive com ele falando, ele estava na Espanha falando por telefone, ele está acompanhando, sabe que esse negócio não pode ser feito dessa forma. Então, acho que o presidente Lula é um grande aliado. Agora, você tem razão quando coloca, virou também uma questão política importantíssima. Porque a região sudeste pode ter, o Rio de Janeiro pode ter pouco voto lá no Senado e na Câmara dos Deputados. Agora, nós temos aqui 15 milhões de habitantes, por isso que a passeata que você está falando... 70% da população votaram na presidente Dilma. Exato. E por isso que é importante a tal da manifestação. O Rio mostra a cara. Se o Rio mostra a cara, mostra unidade, eu tenho certeza que nós vamos ganhar esse veto. Agora é preciso... Você acha que a presidente Dilma, quer dizer, deixaria o Rio numa situação de insolvência, passaria a história como algoz do Rio de Janeiro? É impossível, né? Eu acho que não. Agora é o seguinte, se o povo não se mobilizar, não se organizar, se as pessoas não sentirem que aqui existe uma questão muito forte de defesa do Estado do Rio de Janeiro, aí, meu... Senador, isso que eu ia perguntar ao senhor. O que o senhor acha que peso pode ter? Vamos supor que essa manifestação seja um sucesso estrondoso. Que peso isso pode ter realmente nessa decisão? Porque, aparentemente, na decisão da Câmara não tem peso nenhum. Aonde isso pode influenciar? Na presidenta. Na presidenta, porque eu estou convencido que esse tema dos royalties não existe um sentimento nacional contra o Rio de Janeiro. Aquele é um movimento feito por setores de oligarquias regionais, que eu volto a dizer que é isso, que estão querendo repassar mais dinheiro para os seus estados, e de forma artificial. Quando eu digo, Ricardo, desculpa, eu não estou querendo chamar de coronéis, velho, mas tem uma lógica clientelista nisso tudo? Tem, né? O líder do governo, o senador Romero Jucá, que eu respeito, é um articulador brilhante e tal. Mas por que ele foi líder no governo Fernando Henrique, Lula e Dilma Rousseff? Sabe por quê, Ricardinho? Porque o voto lá, diferente do meu aqui, do Rio de Janeiro,
ou de São Paulo, que nós devemos prestação de contas à opinião pública. O Homero Jucá mata todos no peito, defende as coisas mais absurdas do mundo. Sabe por que ele defende? Porque ele tem um eleitorado de 100 mil votos só, 70% da economia dele vem da onde? Vem da transferência da União para lá. Então não tem uma economia muito autônoma. O que é que tem lá? É tudo em torno da máquina pública. Funcionário público. Empregos e o serviço público. Então administra essa loja de clientela. E é natural que essa turma quer mais. Mas eu volto a dar o dado, porque é absurdo, pessoal. Tirar a União 115 do Rio, bilhões, e voltar a 14, incluindo royalties. Então querendo entrar nos 14. Isso não é sensato. Federação não é maioria contra minoria. Não é sensato. E outra coisa, eu tenho muita preocupação com a democracia brasileira, porque democracia, quando se fala de federação, tem que ter esse equilíbrio, é um acordo. Não pode ter um Estado se sentindo atropelado, roubado, injustiçado. É esse o clima, é um clima muito perigoso. Por isso que eu acho que a presidenta tem que entrar no debate. A prevalecer essa proposta, nós temos realmente a quebra do Pacto Federativo. O Rio de Janeiro, por exemplo, negociou a parte da sua dívida com a União lastreada no reajuste dos royalties. Quer dizer, se houver uma situação de mudança do quadro, como está se vislumbrando com esse projeto, o Rio deixaria de ter condições de honrar, inclusive, com a sua dívida com a União. Claro, você sabe que esse ponto é abordado. Tem dois pareceres muito bons do ex-ministro Célio Borja e o do Luiz Roberto Barroso, que é um dos maiores constitucionalistas desse país, que sustenta essa tese, fala da questão da dívida, fala do artigo 20, parágrafo 1º, e é uma tese muito bem fundamentada, entendeu? Então, por isso que eu acho que a gente perdeu uma batalha no Senado, mas eu, sinceramente, acho que essa guerra, a gente tem grandes chances de vencer, passa primeiro pela Dilma e depois pelo Supremo. Agora, em caso, vamos supor que ela vete, dentro de seja sensível a essa situação e vete. O veto dela pode ser derrubado depois. Né? Vamos para o Supremo. Mas se o governo estiver do nosso lado, a chance é muito grande nossa. Eles estavam querendo derrubar o veto, o presidente Lula vetou aquela emenda Ipsen. Teve tudo aquilo, o Lula foi lá e vetou. Ficou do lado do Rio de Janeiro. Eles estavam ameaçando derrubar o veto. Eu estou convencido, se eles derrubassem aquele veto, nós íamos para o Supremo e ganhavam imediatamente um liminar. Né? Agora, a gente tem que ficar... Eu acho que essa luta é uma luta agora, mas é uma luta de longo prazo, vai ser sempre isso aí, viu? Essa mudança dos mapas geodésicos foi uma coisa que me assustou muito, viu, Ricardo? Me assustou muito. Ainda bem que foi suprimida do projeto na sua versão final, né? Claro, foi suprimido porque houve uma reação muito grande, mas o relator Vital do Rego, esse inclusive da Paraíba, ele diminuiu até o mar da Paraíba, viu? Tem gente que para agradar o governo... Diminuiu até o mar da Paraíba. Senador, uma outra questão que mostra um pouco essa dubiedade de posições do governo federal, o senador Dornelles aqui fez acusações ao secretário-geral do Ministério da Fazenda, que, segundo ele, age de maneira assintosa contra os interesses do Rio de Janeiro. Enfim, disse que todas as posições que o Rio defendia eram contraditadas pelo secretário-geral do Ministério da Fazenda. E aí eu fiz a ele uma outra pergunta que também deixou o senador numa situação bastante embaraçosa, porque ele falou, essa pergunta tem que ser feita ao próprio ministro. O ministro da Fazenda, por exemplo, Guido Mantega, quando se coloca como articulador do governo junto aos estados para dirimir esse embate, em que papel ele está? Como ministro da Fazenda ou como presidente do Conselho da Petrobras, que na realidade, como ministro da Fazenda, ele tem que zelar pelo Pacto Federativo, pelo equilíbrio entre os entes da federação. Como presidente do Conselho da Petrobras, ele tem que zelar pelo lucro da empresa, ou seja, uma posição inconciliável uma com a outra, né? Está certíssimo, Ricardo. E deixa eu te contar. As reuniões, eu já fui líder estudantil desde os 14 anos. A condução foi tão mal feita que eu nunca vi um negócio sem que ficava o ministro Mantega, a ministra Deli, o ministro Lobão, aí chamavam 10 de um lado e 10 do outro lado. Uma negociação dessa não dá certo em lugar nenhum no mundo, nem no movimento estudantil isso funciona. Então o negócio, eu disse, deixaram a presidenta Dilma muito mal servida em tudo isso. Quanto ao secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, ele é carioca. Eu vou até defendê-lo, porque ele está ali na posição dele espinhosa, entendeu? Esse é um garoto brilhante da UFRJ, um desses economistas desenvolvimentistas. Eu gosto muito dele. É claro que ele está na posição ali junto com o governo, com o ministro Mantega, comandado pela ministra Deli. Né? Nós vamos ganhar essa batalha. Nós vamos derrotar a posição da ministra Deli. Nós vamos derrotar, junto com a presidente da República. Eu estou convencido disso. Eles não imaginavam que nós fôssemos ter tanto vigor, tanta capacidade de luta. E não é só nós no parlamento.
A bancada do Senado toda junto, o Dornelles, uma sabedoria. O Crivella com aquela generosidade, espírito de luta. Os deputados também, os 46 estão juntos lá. Então tem um sentimento de unidade no Rio de Janeiro muito grande. Essa unidade tem que contagiar o povo. Eu estou convencido, eu conheço esse negócio. E o dia desse contágio vai ser dia 10, quinta-feira próxima. O pessoal fica medindo a temperatura lá em Brasília. Se sentir um negócio que o Rio está forte com isso, não tem chance de prosperar um projeto como esse. Né? Eu vou fazer mais um intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o senador Lindbergh Farias.